O chocante plano divino revelado. Por que Jesus chamou Zaqueu para uma transformação incrível? No terceiro ano de Joaquim, em um tempo de opressão sob o domínio romano, Jericó se tornará um centro de comércio e, ao mesmo tempo, um lar para a corrupção. Entre os coletadores de impostos, Zaqueu destacava-se, um homem de baixa estatura, mas de ambição sem limites, cobrando tributos exorbitantes e acumulando riqueza às custas de seus compatriotas. Na cidade ornamentada por palmeiras, a sua presença era uma constante lembrança da injustiça e da ganância que permeavam os costumes da época. Contudo, dentro dele, existia um vazio, uma condenação que não poderia ser preenchida por ouro e bens materiais. Um dia, a fama de um homem chamado Jesus começou a ecoar por entre os muros de Jericó. Os relatos de seus milagres e ensinos sobre arrependimento acenderam uma chama de esperança em Zaqueu. Ele ansiava por ver quem era aquele que parecia ter a resposta para sua busca por redenção. Quando a notícia de que Jesus passaria por sua cidade se espalhou, Zaqueu não hesitou, mas, ao se aproximar da multidão, encontrou barreiras. Os conterrâneos desprezavam sua presença, o que o levou a um ato de audácia. Ele decidiu subir em uma árvore sicômoro, um gesto que quebrava normas sociais, mas que falava de um desejo profundo de libertação. Enquanto Jesus se aproximava, o coração de Zaqueu pulsava freneticamente. Ele observava ansiosamente, quando, num momento que parecia congelar o tempo, o olhar carinhoso do Salvador encontrou o seu. A multidão silenciou enquanto Jesus chamava Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois é preciso que eu fique em tua casa hoje. Aquelas palavras atravessaram a multidão como um sussurro do céu. O Filho de Deus sabia o profundo desejo de transformação que ardia no coração do publicano. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Zaqueu, tomado pela surpresa, desceu da árvore, seu coração transbordando de esperança e temor. A presença de Jesus em sua casa parecia um sonho, uma chance de redirecionar sua vida. Na intimidade de sua casa, Jesus começou a revelar a Zaqueu o verdadeiro significado do amor e da graça. As palavras do Mestre ressoavam profundamente, e, incapaz de conter-se, o publicano declarou: Senhor, eu quero restaurar 4 vezes mais do que extorqui e darei metade dos meus bens aos pobres. A multidão, antes cheia de indignação, agora se via perplexa. O que havia mudado em Zaqueu? O que mais Jesus estava disposto a fazer por ele, um homem tão perdido? As tradições e os julgos foram quebrados, e a cena desenrolava-se como um poderoso testemunho da capacidade transformadora da graça de Deus. Zaqueu começava a compreender que, na jornada da vida, o amor divino poderia alcançar até aqueles considerados indesejáveis, trazendo não apenas arrependimento, mas uma renovação verdadeira. E assim, a grande pergunta permanecia no ar: até onde o amor de Deus poderia alcançar e qual era o verdadeiro significado da vida que Jesus estava revelando naquele instante? Quando Zaqueu fez sua surpreendente declaração, a atmosfera na casa se tornará elétrica, e o olhar de Jesus, pleno de amor e compreensão, fixou-se nele. Hoje houve salvação nesta casa, proclamou o Senhor, e seus seguidores sentiam a força da transformação que estava ocorrendo. Não era apenas um ato de restituição material, era a reconstituição de um coração quebrado e uma alma perdida. Mas enquanto essa nova esperança brotava em Zaqueu, vozes de desconfiança flutuavam sobre o ar. Os que estavam fora, observando, começaram a murmurar: como pode ele estar com um homem tão pecador? A indignação da multidão não era apenas contra Zaqueu, era também um desafio à autoridade de Jesus, que ousava mostrar seu amor a um homem desprezado. Jesus, percebendo os sussurros e os olhares críticos, levantou sua voz com poder. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10.
As palavras caíram como um bálsamo sobre o coração angustiado de Zaqueu e como um golpe para aqueles que se consideravam justos. A mensagem era clara: ninguém estava além do alcance da redenção. O Salvador não apenas foi à casa de Zaqueu, ele abria a porta para todos que desejassem se achegar a ele, independentemente de seu passado. Nos dias que seguiram, Zaqueu dedicou-se à prática de uma nova vida. Ele passou a ser um generoso doador, ajudando os pobres e restaurando o que havia roubado. Seu nome, antes rodeado de desprezo, agora houvesse no ar como um testemunho de uma verdadeira transformação. As pessoas começaram a notar a mudança, um novo Zaqueu surgia, um homem marcado pela compaixão e pela generosidade. Mas a transformação do publicano não se deu sem conflitos. Com a nova vida veio a oposição. Os líderes religiosos e aqueles que estavam enraizados nas tradições começaram a questionar o agir de Jesus. Eles exigiam uma explicação sobre a companhia de alguém que havia sido um traidor. E assim, as tensões começaram a se intensificar. Jesus não estava apenas desafiando os costumes sociais, ele estava revelando um novo pacto, um caminho para a redenção que desafiava as normas da religiosidade. Em meio a esse tumulto, a história de Zaqueu e de Jesus se entrelaçava com outras vidas que aguardavam uma mudança. A fama de Zaqueu como um homem transformado começou a espelhar a mensagem de Jesus. Aqueles que antes olhavam com desprezo começaram a se questionar: e se a transformação também fosse possível para eles? Essa pergunta pairava no ar, e muitos se voltavam para Jesus, esperando ouvir a próxima mensagem de esperança. Jesus sabia que o verdadeiro desafio não era apenas restaurar a vida de Zaqueu, mas incutir nas pessoas a visão de um Deus que ia além das barreiras humanas e tradições. Eis que estou a fazer novas todas as coisas, Apocalipse 21h05, essa verdade ecoava nas palavras de Jesus como se fossem o prenúncio de um novo tempo. Ninguém ali sabia que aquilo era apenas o princípio. O plano divino de reconciliação se desenrolava diante deles, e seu desfecho estava perto, mais do que podiam imaginar. Assim, a jornada de Zaqueu não era um caso isolado, ela fazia parte de um plano maior e impactante que estava prestes a se revelar. O que mais o Senhor tinha preparado? Que outros encontros divinos aguardavam para transformar vidas e moldar destinos? As páginas do tempo estavam prestes a ser viradas, e Jesus, em sua missão, tinha um propósito muito mais profundo do que ninguém poderia ainda compreender. Enquanto os ecos das palavras de Jesus ressoavam, a tensão na cidade de Jericó tornava-se palpável. Os líderes religiosos, cada vez mais inquietos, se reuniam em secreto, tramando maneiras de desacreditar o Senhor. Eles sussurravam: esse homem, chamado de mestre, não pode ser de Deus, é um transgressor das leis. O que ele fez por Zaqueu não é aceito por nós. Mas Jesus, conhecendo seus corações, não se deixava intimidar pelas murmurações. A cada passo que dava pelas ruas, mentes e corações se abriam como flores ao sol, e pessoas, antes perdidas em suas trevas, começavam a se iluminar com uma nova esperança. Muitos estavam em busca de cura, não apenas física, mas espiritual. Os rumores de seus milagres se espalhavam como fogo em palha seca, e aqueles que eram marginalizados pela sociedade agora se sentiam atraídos por sua luz. Naquela mesma cidade, um cego clamava à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Suas palavras rasgaram a corrente dos pregos da indignação. Enquanto os discípulos tentavam silenciá-lo, Jesus parou e se voltou para ele. Que queres que eu te faça? Perguntou, sua voz carregada com amor e compaixão. O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Vê. A tua fé te salvou, disse Jesus, e imediatamente ele recuperou a visão, exaltando a Deus com um clamor de alegria. Essa cena trouxe um novo alimento à multidão. Se ele pode curar um cego, o que não fará por nós? Eram os pensamentos que ecoavam entre os que observavam. O milagre não apenas curou uma necessidade imediata, mas ressoou como um testemunho do poder de transformação que Jesus oferecia a todos. Enquanto a cidade fervilhava com os recentes eventos, Zaqueu também sentia o peso e a responsabilidade de sua nova vida. Ele convocou uma reunião com os necessitados, com o desejo ardente de que a mudança que havia sido plantada nele também pudesse brotar em outros. Vocês conhecem minha história, e como fui perdido.
Mas agora, tenho vida. Ele anunciava a todos os que estavam dispostos a ouvir. Os rostos que antes estavam ansiosos e amedrontados começaram a se iluminar com as promessas da transformação. Contudo, em meio à festa de renovação, uma sombra pairava sobre as cabeças, e corações temerosos continuavam a se perguntar, até onde ia a graça que Jesus oferecia? O eco crescente da transformação de Zaqueu estava instigando entusiasmo, mas também uma preocupação mais profunda nos corações daqueles que temiam perder suas estruturas de poder e controle. A sabedoria de Jesus, inabalável como rocha, tornava-se cada vez mais um alvo. Ele sabia que a verdadeira transformação não era somente para alguns, mas um presente que ele desejava dar a todos. E assim, enquanto os homens se dividiam entre aceitar ou rejeitar a mensagem de amor, Jesus contava histórias para expor as profundezas do plano de Deus. E em uma parábola, ele pronunciou a verdade que ainda chacoalhava as almas, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Esta perplexidade da escolha divina lançava um novo desafio. Os que se sentiam divididos entre o que conheciam e o que agora viam eram confrontados pela realidade de que a graça não respeitava barreiras, e que o amor do Pai era abrangente. No final do dia, quando a luz do sol se pôs atrás das colinas, Zaqueu olhou para o céu e sentiu em seu coração a urgência do que estava por vir. Um novo entendimento começava a se formar, a obra de Deus não terminaria ali. O que estava prestes a acontecer em Jerusalém mudaria o curso da história, e Zaqueu se tornaria um símbolo desse grande derramar de graça. Enquanto seus pensamentos giravam, Jesus voltava seu olhar para o horizonte. A próxima etapa do plano do Pai estava prestes a descortinar-se, um plano tão vasto que estender-se-ia até os confins da terra. A pergunta agora ecoava no coração de Zaqueu e de todos que ali estavam: qual seria o próximo passo do Senhor em sua missão de salvar, e que transformação ainda aguardava essa geração? O que mais o Altíssimo desejaria? Revelar? O dia seguinte amanheceu com nuvens pesadas sobre Jericó, como se a própria criação estivesse em expectativa do que estava por vir. Jesus, o Mestre, estava determinado a seguir para Jerusalém, e a multidão o acompanhava, ansiosa por ouvir suas palavras e ver mais milagres. Enquanto caminhavam, 2 homens, discípulos de entre os seguidores, se adiantaram entre a multidão. Eles discutiam em voz baixa, seus olhares cheios de curiosidade e temor. O que ele fará agora? Um perguntou. O outro respondeu: dizem que em Jerusalém enfrentará os líderes. Isso não pode acabar bem. As palavras pairavam no ar, como um presságio de dúvidas que se entrelaçavam na esperança que tinham em seus corações. Jesus, percebendo os olhares inquietos e os sussurros contidos ao seu redor, decidiu falar de novo. Ele se voltou para seus seguidores, e com a voz firme e cheia de autoridade, declarou: caros amigos, eu vou a Jerusalém, e lá serão cumpridos todos os escritos dos profetas. O Filho do Homem será entregue aos gentios e escarnecido. Muitos se escandalizarão, mas o que estiver no coração de Deus se cumprirá. As palavras de Jesus causaram um alvoroço na multidão. A confusão e a incerteza pairavam como nuvens escuras, e os murmúrios aumentaram. Zaqueu, que estava entre os que escutavam, sentiu o coração disparar. O que significavam aquelas palavras para ele, para os famintos, e para todos os que buscavam redenção? E enquanto refletiam sobre essas revelações, uma mulher, há muito tempo enferma, surgiu entre a multidão, tocando as vestes de Jesus. Se eu apenas tocar suas roupas, serei curada, ela pensou. Assim que o fez, sentiu a corrente de vida voltar com vigor, e naquele momento, Jesus parou e virou-se para a mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A multidão ficou em silêncio, e o mistério da obra de Jesus tornou-se evidente novamente. Mas com aquilo, mais perguntas surgiram: até onde a fé poderia levá-los? O que mais estava prestes a ser revelado? A capacidade de Jesus para curar e transformar parecia ilimitada, mas como isso se alinhava com o que ele havia dito sobre sofrer em Jerusalém? Enquanto esses pensamentos cruzavam a mente de Zaqueu, a oportunidade surgiu para que ele se aproximasse de Jesus. Ele precisava entender, precisava de uma confirmação. Mestre, que significa tudo isso? Como podemos mudar e ser aceitos por Deus se a situação se tornará tão grave?
Jesus olhou nos olhos de Zaqueu e respondeu com uma simplicidade poderosa: o reino de Deus não é de homens, mas do que é divino. E a salvação não vem de obras, mas da fé em mim. E recorda-te, Zaqueu, muitos que agora se consideram os escolhidos podem se surpreender quando a verdadeira justiça se manifestar. A resposta reverberou no coração de Zaqueu, mas ao mesmo tempo acendeu uma chama de determinação. Em meio ao que poderia parecer um caminho para a dor, ele sentiu uma responsabilidade renovada de compartilhar a boa nova com todos ao seu redor, inclusive aqueles que o condenaram no passado. Se eu for aceito, não posso deixar de trazer outros comigo. Destacando-se da multidão, Zaqueu buscou o rosto de Jesus, ansioso por qualquer palavra que pudesse aclarar sua confusão e esperança. Ao mesmo tempo, Jesus dirigiu seu olhar para Jerusalém, onde as sombras da cruz começaram a se formar no horizonte, uma cena que transformaria não apenas a cidade, mas toda a humanidade. E assim, naquela verdadeiramente, começou a se descortinar um novo plano de Deus, repleto de mistérios divinos que desafiavam toda a compreensão. O que se dirigia a Jerusalém não era apenas o sofrimento, mas a redenção. Na mente de Zaqueu, uma nova compreensão começava a se formar. Poderia ele ser mais que um simples espectador? Estaria ele prestes a fazer parte da realeza divina, naquele plano surpreendente que ainda não haviam entendido completamente? Enquanto os passos de Jesus o levavam cada vez mais próximo do destino divino, o eco daquela pergunta ressoava em todos: estaríamos prontos para o que estava por vir? Um desdobramento culminante aguardava, e o desfecho daquele plano tornaria o crente mais próximo do coração de Deus. O caminho rumo a Jerusalém se tornava cada vez mais carregado de tensão, como se o próprio ar estivesse pulsando com a expectativa do que estava por vir. Jesus, cercado pela multidão, avançava com determinação, cada passo trazendo a notícia não apenas de um ensinamento revolucionário, mas de um cumprimento profético que ecoava desde os tempos antigos. Enquanto caminhavam, um silêncio incômodo tomou conta do grupo. Os olhares se voltavam para o mestre com esperança e temor, todos suspensos entre o que sabia e o que temia. Os discípulos trocavam olhares entre si, e suas vozes estavam aflitas, refletindo a dúvida que permeava o coração dos que acompanhavam. Um deles, Pedro, sussurrou: o que acontecerá quando chegarmos à cidade? Seremos bem recebidos ou haverá um tumulto? As palavras massacradoras que Jesus tinha mencionado ainda ecoavam em suas mentes. Naquela atmosfera carregada, Jesus começou a ensinar, não mais apenas sobre cura e milagres, mas sobre a verdadeira essência do reino. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse ele, firmemente. Sabia que sua jornada não era apenas uma caminhada física, mas um propósito eterno para a redenção do homem, e cada palavra sua era uma pedra angular do que ainda estava por vir. Pois, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Zaqueu, que escutava atento a cada palavra, sentiu seu coração pulsar com uma verdade que estava começando a se revelar. Ele, que sempre se sentiu à margem, encurralado entre a avareza e a solidão, sentiu que a mensagem de Jesus oferecia mais do que esperança. Era um chamado à ação, uma possibilidade de transformação que ia além de suas expectativas. Enquanto isso, no canto da multidão, os fariseus e escribas murmuravam entre si, perplexos com a ousadia de Jesus. Realmente o Filho do Homem se faz amigo de pecadores e come com eles? Indagou um deles, com desprezo. Aquela crítica não passava despercebida para Jesus, que olhou diretamente em suas almas, como se visse suas intenções ocultas. E, em um momento de profunda revelação, afirmou: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores, ao arrependimento. As palavras de Jesus penetraram o coração de Zaqueu como uma lâmina feita de luz. Ele ponderou sobre a imagem do médico, como aquele que trazia a cura não só do corpo, mas do espírito. Estaria ele entre os doentes? Bastava um toque de fé, e uma transformação não apenas seria possível, mas iminente. No auge daquela revelação, uma outra pergunta surgiu no coração de Zaqueu. Ele já não era o cobrador de impostos desprezado, mas uma nova criação em potencial. Mestre, se tu estás verdadeiramente oferecendo cura e redenção, como deverá eu me preparar para o que vem? O que o Senhor espera de mim?
Olhos bonitos e cheios de compaixão voltaram-se para o homem pequeno de Jericó. Zaqueu, a transformação começa no coração. Receberás minha misericórdia, e em resposta, serás uma luz para os outros. Proclama a verdade, e vive de acordo com os ensinamentos de meu reino. Assim, a ordem de Jesus ecoou em seu ser. Enquanto caminhavam, as primeiras casas de Jerusalém surgiram no horizonte, e com elas uma sensação de inevitabilidade. À medida que o caminho se estreitava, Zaqueu sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele sentia a gravidade do momento, o plano de Deus se desdobrava diante de seus olhos. Com um último olhar para a cidade que estava prestes a entrar, um pensamento penetrante chegou até Zaqueu: estamos caminhando para um ápice, Pai, e o que veremos em Jerusalém não é apenas o sacrifício, mas a revelação da verdadeira natureza do amor divino. O que mais o Senhor tem reservado para nós? E assim, o eco do plano eterno de Deus continuava a ressoar, enquanto as sombras de duas realidades se aproximavam, a dor do sacrifício e a gloriosa revelação da redenção. O que estava por vir seria mais do que dor, seria a herança de uma nova aliança. A multidão adentrava Jerusalém, pulsando como um organismo vivo, cheia de inquietação e expectativa. As vozes se elevavam em sussurros, entre risadas nervosas e olhares temerosos. O clima de festividade da Páscoa se encontrava com a tensão que permeava o ar, e Zaqueu sentia cada pulsar daquela cidade santa. Ao lado de Jesus, seus pensamentos giravam em torno das numerosas profecias que ele ouviu ao longo da vida. Ele se lembrou do que fora escrito em Miqueias: mas tu, ó Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que será o governador em Israel. Miqueias 5:2. Ele não podia se afastar da ideia de que algo transformador estava prestes a acontecer. Jesus parou. Ele olhou ao seu redor, percebendo que a expectativa era uma cor vibrante na multidão. Não temas, pois eu estou contigo, havia-lhe assegurado, mesmo antes de tudo começar. Essa certeza de estar sob a proteção divina acalmava o tumulto em seu coração, mas a pergunta ainda persistia: Mestre, como pode alguém como eu, um pecador, ser parte deste plano majestoso? Antes que Zaqueu pudesse elaborar mais em sua mente, uma figura se ergueu na multidão. Era um fariseu, um escriba de renome, e seus olhos estavam disfarçados de indignação. Este homem, que se diz o Filho de Deus, se aproxima da cidade celebrada e, em vez de trazer purificação, faz aliança com os impuros. Que tipo de Messias é este? Ele exclamou com desprezo. A indignação do escriba se espalhou, e como um eco ressonante, as vozes da multidão começaram a manifestar incertezas. Zaqueu viu que muitos olhares mudaram para Jesus, pesando o que suas palavras significavam. O clima estava prestes a se intensificar. Eu não vim para os justos, Jesus respondeu, mas para os pecadores. A verdade é que todos precisam de um Salvador. Marcos 2:17. Cada palavra sua tinha um peso, projetando uma claridade ao invés de confusão. Zaqueu sentiu que a contribuição de Jesus à narrativa da salvação não era apenas sobre realizar maravilhas, mas sim sobre integrar seres humanos à revelação direta do amor ilimitado de Deus. Os olhos do povo se abriram, e enquanto a semente da verdade começava a germinar, Zaqueu sentiu uma onda de determinação dentro de si. Ele pensou em sua vida cercada de cobiça, e mesmo assim, uma leva de esperança brotou. Jesus estava convidando a transformação, e ele, por mais pequeno que fosse, sabia que tinha um papel a desempenhar. As casas agora estavam se aproximando, e com elas as vozes das crianças que brincavam alegremente, festa do Cordeiro Pascal. Zaqueu pensou nas celebrações que por tanto tempo ele observou de longe. Seu coração anseiou por participar dessa alegria imerecida, da comunidade que agora se formava em sua volta, de algo que era mais importante que a acumulação de bens materiais. A herança de uma nova aliança não é apenas o perdão, mas a plena inclusão de todos aqueles que buscam e anseiam pela verdade, sussurrou a voz interna que ele agora reconhecia como o Espírito de Deus. Nesse clímax de expectativa, enquanto os portões de Jerusalém se abriam e a cidade gloriosa apresentava-se, Zaqueu olhou para Jesus, e em meio à multidão, levantou as mãos, como tendo criado um compromisso. O olhar penetrante do Senhor encontrou o seu, e naquele instante, tudo parecia possível.
Mas uma sombra começou a se aproximar. A agitação no ar começou a se transformar em murmúrios mais altos, e Zaqueu sentiu o aperto no estômago. O que a cidade traria? A resposta estava por vir. O plano de redenção não seria fácil, e ele sabia que, conforme se aproximavam do grande templo e ao clamor crescente de vozes, a verdade das Escrituras começava a se revelar em um direcionamento mais profundo. E então, uma pergunta mais ressonante ecoou na mente de Zaqueu: que maior revelação dá-me o Senhor, que esta inclinação do seu amor, nesta cidade que prepara o caminho para um grande sacrifício? Ele estava prestes a descobrir que o que parecia um simples convite, era, na verdade, uma chamada a um destino glorioso e inesperado. E assim, uma nova fase do plano soberano de Deus começava a ser desvelada. Enquanto a multidão avançava em direção ao templo, a atmosfera tornava-se cada vez mais elétrica. As vozes eram um mar de especulações e anseios, refletindo a expectativa crescente em seus corações. Jesus, com seu olhar sereno, parecia consciente de que a verdadeira essência da Páscoa estava se aproximando de maneira incomum. Ele parou novamente, e o murmúrio da multidão cessou, como se a própria cidade estivesse aguardando por sua palavra. Zaqueu, observando tudo de perto, sentiu uma inquietação. Ele ousou levantar seu olhar para o Mestre, e, naquele instante, Jesus buscou sua presença na multidão. Um cana de esperança pulsou em seu ser, quando finalmente, o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas 19h05. As palavras do Senhor ecoaram como um chamado divino. A admiração misturada à incredulidade tomou conta do coração de Zaqueu. Ele, um coletor de impostos desprezado, era o escolhido para o acolhimento de tão ilustroso visitante. Não era só uma visita, mas uma confirmação do favor de Deus e da possibilidade de redenção que ele mal ousava esperar. Os olhares de reprovação dos presentes converteram-se em murmúrios de desaprovação e indignação. Ele se hospedou com um homem pecador. Lucas 19h07. No entanto, Jesus não se afastou das críticas. Com uma autoridade tranquila, ele desafiava as normas e abria um novo caminho. Zaqueu, tocado pelo amor incondicional e graça divina, se viu diante de uma escolha: permanecer estagnado em sua vida de dívidas e ambição, ou deixar que essa experiência moldasse um novo futuro. Eis que, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em algo tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19h08, exclamou ele, a verdade sendo revelada em sua voz trêmula. A resposta de Jesus foi calma, mas poderosa: hoje, veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19h09. A certeza do valor da graça foi lançada sobre Zaqueu como um manto. Ele compreendia agora que o plano soberano de Deus não era apenas a redenção de sua vida, mas mais amplo do que ele imaginava. Era uma promessa que abrangia toda a humanidade, recuperando aqueles que eram considerados ímpios. Jesus continuou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19h10. Cada palavra sua transbordava com a pureza do propósito divino, e à medida que a multidão absorvia a cena, um diferente silêncio os envolveu. Os que estavam próximos começaram a entender que a salvação não era exclusiva, mas disponível a todos que se voltassem para ele. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Jerusalém, Zaqueu se encheu de alegria, seu coração tomado pela nova identidade que agora carregava, um filho da promessa. Ele sabia que sua transformação não era uma mera questão de restituição de riqueza, mas uma radical renovação espiritual. Novas raízes eram plantadas em seu ser, e o desejo profundíssimo de ser um agente de amor acendia sua alma. Mas no horizonte, uma sombra mais densa se formava. Os líderes religiosos estavam se reunindo, e a ousadia de Jesus em tocar os impuros despertava fúria em seus corações. A grandeza do plano vindouro estava prestes a ser testada, e o caminho que Zaqueu e outros seguiam estava cercado por perigos. Uma revelação ainda maior se aproximava, e a massa de murmúrios não era apenas um reflexo de descontentamento, mas o prenúncio do sacrifício necessário. Assim, enquanto Zaqueu se dirigia à sua casa com alegria renovada, a pergunta ecoou em seu coração: qual seria o próximo passo do Senhor? O que ele ainda tinha preparado para esta cidade que carregava o peso da promessa? E assim,
os planos de Deus, em sua eterna soberania, se continuavam a desvelar como um mistério profundo, prontos para uma nova revelação. A noite descia sobre Jerusalém, trazendo com ela um manto de expectativa inquietante. As estrelas tremeluziam, como se olhassem curiosas para os eventos que se desenrolavam naquele lugar. Zaqueu, em sua casa, mal conseguia conter a emoção. A visita de Jesus transformará não apenas seu rosto, mas sua essência. A alegria que brotava em seu ser era palpável, mas havia em seu peito uma inquietude que não se dissipava. Afinal, a salvação que ele experimentava não era um ato isolado, estava inserida em um grande contexto divino. Os sussurros na cidade se tornaram mais intensos, e ecoando pelos becos, podiam ser ouvidas as palavras de reprovação dirigidas ao mestre. Como pode ele, um rabino, se misturar com pecadores? Onde está sua pureza? As vozes do descontentamento crescendo em volume e fervor pareciam ameaçar a nova vida de Zaqueu. O peso da crítica dos líderes religiosos era significativo, seu poder dependia do controle sobre a pureza e a tradição. Enquanto isso, Jesus continuava a ensinar e a curar. Em meio a cada milagre, um novo propósito se revelava. Ele caminhava em direção à Páscoa com uma determinação inabalável, e aqueles que o seguiam eram confrontados com uma pergunta crucial: realmente compreendemos o que essa Páscoa representa? Zaqueu, inquieto, sentiu uma chamada ainda mais profunda no seu coração. Ele precisava entender. Ele não poderia apenas desfrutar de sua nova identidade sem compreender o sacrifício que se aproximava. Assim, chamou um dos discípulos de Jesus, curioso e fervoroso, e perguntou: o que virá a seguir, e por que ele escolheu ficar em minha casa? O discípulo, ao ouvir a pergunta, refletiu por um momento e respondeu: o Senhor veio para cumprir as Escrituras. Mesmo nós, muitos de nós, ainda não compreendemos a profundidade do seu plano. O que acontece após esta Páscoa é o que nossos profetas previram. Ele é o Cordeiro, que remove o pecado do mundo. A resposta gerou um calafrio em Zaqueu. O Cordeiro, ele murmurou, as palavras ressoando em seu coração, um eco de dívida e redenção. Enquanto Zaqueu ponderava sobre esta revelação, os líderes religiosos se reuniam em seus rituais de planejamento. Eles tramavam a captura de Jesus, temendo que seu poder e influência poderiam fazer no templo. Decidimos que este homem não pode mais existir entre nós. Um deles exclamou em voz alta, transparecendo hostilidade. Ele olhou ao redor, os rostos encapuzados todos assentindo. Se permitirmos que ele continue, todos acreditarão nele, e isso trará a ira de Roma sobre nós. A urgência de suas palavras fazia o clima se tornar denso e ameaçador. Zaqueu, atento aos murmúrios da comunidade e às conversas entre os líderes, percebeu que não apenas sua vida estava em risco, mas uma verdade mais profunda cercava cada passo que Jesus dava. O sacrifício estava se aproximando como uma sombra que se avolumava, prestes a cair sobre o coração de Jerusalém. Qual é o preço desta Páscoa? Pensou Zaqueu, sua mente fervilhando de perguntas. Ele não se limitava apenas ao valor de sua restituição e redenção, mas ao custo que Jesus estava disposto a pagar. O âmago de sua transformação enfrentava um abismo que ainda não compreendia. E à medida que a noite avançava, uma brisa leve envolvendo a cidade, o chamado divino ecoou de uma maneira ainda mais clara no coração de Zaqueu e de tantos outros: preparai os vossos corações, pois um caminho novo se abrirá, e o que será revelado mudará a história. Enquanto ele fechava a porta de sua casa, uma nova determinação formava-se dentro dele: não seria apenas um espectador da graça, mas um participante do plano maior de Deus. E assim, o sono não veio facilmente, preenchido pela expectativa e pela dúvida, enquanto a cidade aguardava a glória que estava prestes a ser revelada. Na manhã que se seguia, a tensão seria palpável. A celebração da Páscoa parecia levar a um clímax incompreensível e libertador. Zaqueu sabia que o sacrifício de Jesus não era uma mera tragédia, mas um ato de amor divino, e ele ansiava em seu coração: quando o Senhor revelar a integralidade de seu plano, qual será o meu papel nesse testamento de misericórdia? O grande mistério que cercava a Páscoa estava prestes a transbordar em uma compreensão que transcenderia o tempo. Afinal, a verdadeira redenção estava prestes a ser lançada, e a cidade não estaria preparada para o que viria.
O sol despontou hesitante sobre Jerusalém, as sombras da noite ainda se retorcendo nas fendas das ruas. Zaqueu, em meio ao sopro fresco da manhã, contemplava a luz irradiando no horizonte, enquanto seu coração pulsava em ansiosa expectativa. As palavras do discípulo ecoavam em sua mente, desafiando-o a compreender o significado maior daquela visita. Ele havia sido chamado por Jesus, e essa ligação transcendeu sua antiga vida de ambição e ganância. Certo estava o Senhor ao dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, refletiu Zaqueu, enquanto se vestia. A alegria de sua transformação não o deixava em paz, mas pulsava como um rio que fluía em busca do mar. Ele queria compartilhar sua nova vida, mas como poderia? O peso do desprezo e da opinião pública pesava sobre seus ombros, assim como a sombra dos líderes religiosos que, a essa altura, se preparavam para o confronto final. Zaqueu respirou fundo, sentindo que não poderia mais se esconder atrás de seu status, como escrevem os Salmos: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei?" Salmos 27:1. Com essa certeza, ele saiu de casa. A cidade estava viva na manhã da festa. Grupos de pessoas moviam-se em direção ao templo, carregando sacrifícios e ansiosos para celebrarem a Páscoa. O aroma do cordeiro assado preenchia o ar, misturando-se com o humor festivo das canções hebraicas. Mas no coração de Zaqueu, um peso oprimia seus sentimentos. Ele sabia que o que se aproximava não era apenas um sacrifício comum, mas a realização das profecias. A presença do Cordeiro, aquele que carregaria o peso do mundo, tornava-se cada vez mais palpável. Enquanto Zaqueu se juntava à multidão, o rumor de que Jesus entraria na cidade ecoou como um trovão. Ele tomou coragem e subiu em uma árvore sicômoro, onde poderia ver o Mestre passar. Ele queria entender a profundidade dessa redenção. Ao se acomodar entre as folhas, uma sensação estranha e poderosa tomou conta dele, era como se toda a natureza estivesse esperando em reverente silêncio. E ali, enquanto a poeira subia ao redor da entrada de Jerusalém, Jesus apareceu, rodeado de um bando de seguidores. Ele olhou para cima e encontrou Zaqueu em sua posição elevada. O mundo ao redor parecia se silenciar, separando Zaqueu daquele momento específico. "Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa", disse Jesus, sua voz suave, mas firme. A multidão murmurava, e Zaqueu quase não conseguia acreditar em suas próprias orelhas. O Filho de Deus o chamou pelo nome. Ele desceu apressadamente, transbordando em alegria e incredulidade. Naquele instante, a sensação de insegurança e de reprovação desapareceu, substituída por um ardente desejo de mostrar não apenas sua gratidão, mas sua nova identidade. Enquanto Zaqueu conduzia Jesus por sua casa, a murmuração dos fariseus e mestres da lei se tornava mais intensa. "Ele se hospedou na casa de um pecador", repetiam com desprezo. Mas o olhar de Zaqueu estava fixo em Jesus, buscando não a aprovação dos homens, mas a verdade que transformava. "Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em algo tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais", proclamou Zaqueu em um gesto de transformação genuína. A resposta do mestre foi imediata: "Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." As palavras de Jesus reverberaram nas paredes daquela casa, onde a verdadeira Páscoa começou a se desenrolar. Já não era apenas uma data de celebração, mas um momento de nova vida e misericórdia permanente. Enquanto isso, nos recantos mais obscuros da cidade, os líderes religiosos se reuniam, face a face com notícia alarmante, bolando novos planos de eliminação. "Não podemos deixar que a influência deste homem continue", um deles disparou. A tensão crescia, mas em meio a tudo isso, Zaqueu e milhões de corações esperavam ansiosamente o desfecho desse sacrifício. A verdadeira essência da Páscoa se desdobrava diante de seus olhos, e o que seria revelado seguiria além de qualquer expectativa. O plano de Deus, oculto por milênios, começava a se desvelar. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava prestes a fazer uma entrega que mudaria toda a trajetória da humanidade.
E à medida que os instantes se aproximavam do clímax de sua missão, a pergunta ecoava ainda mais forte nos corações afligidos, tanto dos seguidores de Jesus quanto dos sacerdotes: o que vem a seguir? Enquanto as sombras da tarde se estendiam sobre Jerusalém, o coração da cidade pulsava com a expectativa de que eventos grandiosos estavam prestes a se desenrolar. Zaqueu, agora transformado, sentia a urgência de seu novo chamado. A visita de Jesus não apenas havia restaurado sua dignidade, ela acendera um fogo dentro dele, uma paixão por partilhar a verdade e a esperança que tinha encontrado. Ele respirava a alegria da salvação, mas ao mesmo tempo, as lutas e tensões crescentes o cercavam como um denso nevoeiro. Os líderes religiosos, enfurecidos pela influência crescente de Jesus, se reuniam em um lugar secreto. Havia um esquema em marcha para desacreditar o Nazareno, e a fúria deles somente aumentava à medida que o número de seguidores de Jesus crescia. Devemos atos de condenação, e a hora da decisão se aproxima, disse um dos fariseus que liderava o conselho. As palavras flutuavam pesadamente no ar, e Zaqueu, ao ouvir rumores sobre suas reuniões, percebeu que sua querida cidade estava mergulhada em um conflito espiritual e moral profundo. Ao longo dos dias, enquanto a festa da Páscoa se aproximava, a tensão em Jericó continuava a crescer. Jesus, já em Jerusalém, ensinava aos povos, embora rostos conhecidos se tornassem sombras de indignação. Zaqueu, determinado a não se deixar intimidar, procurou por Jesus em cada esquina, almejando seguir seus passos com a esperança de que a transformação que experimentara pudesse ser espalhada aos que estavam perdidos. Certa manhã, enquanto o sol se erguia, ele se dirigia ao templo, passando por um espaço onde as vozes de murmúrios ecoavam. Ele se levantou contra nossas tradições. Já está pronto um plano para derrubá-lo, sussurrou um dos sacerdotes a um colega. Zaqueu não passava despercebido e o peso da responsabilidade pesou sobre seus ombros. O que posso fazer? Ele refletia, seu olhar firme diante do futuro incerto. Para aqueles que pertencem ao reino, falar é fundamental. Portanto, se prepares, Zaqueu, disse um de seus seguidores mais próximos. Aquela palavra ressoou em sua mente como um clarim de combate. Zaqueu sabia que a mensagem que tinha de compartilhar não era só para sua salvação, mas para a salvação de muitos. Ele precisava ser a voz do amor que Jesus tinha mostrado a ele, mesmo quando outros se voltavam contra o Mestre. Naquele mesmo momento, Zaqueu lembrou-se do ensinamento de Jesus: quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. E o que Jesus mostrará a ele? A graça do Senhor era um farol que iluminava até as trevas mais densas. Poucas horas depois, no templo, Zaqueu se deparou com um grupo discutindo acirradamente. Entre eles, ele viu alguns que antes costumavam olhar para ele com desdém e desprezo. O coração de Zaqueu pulsava o que deveria fazer? Desde a última Páscoa em que fora tratado como um criminoso, até a transformação que agora inspirava alguns deles, a ideia de que ele poderia ser um portador de esperança parecia agora apenas um sussurro tímido que temia ser sufocado. De repente, Jesus entrou no templo, e a atmosfera ficou carregada. Temos que confrontá-lo, sussurrou um fariseu. Zaqueu se posicionou em um canto, observando com ansiedade como a tensão se tornava insuportável. Havia vozes, havia um clamor. O próprio Filho de Deus, em meio a sombras de desprezo e desconfiança, aquelas almas atribuídas a se afastarem da luz. Jesus, percebendo a opressão, começou a ensinar com autoridade, desafiando as tradições que mantinham as pessoas aprisionadas. Zaqueu tomou coragem e levantou sua voz. Se Jesus veio buscar o que estava perdido, devemos nos permitir ser parte da sua história. O amor já não é restrito, mas sim um presente para todos nós. Aquela palavra, impulsionada por sua verdadeira experiência, cortou o silêncio como uma espada. Olhares se voltaram para ele, uns de curiosidade, outros de desdém. O fariseu que antes desdenhara levantou-se em resposta. Como um pecador como você se atreve a ensinar? Mas Zaqueu, agora firme em sua identidade, replicou: estive perdido, mas agora estou encontrado. E se eu sou assim, o que dizer de você? Não somos todos necessitados da misericórdia? As palavras de Zaqueu ecoaram na mente de todos, e um silêncio sepulcral se alastrou. Jesus sorriu,
e a aprovação do Senhor era uma luz quente que iluminava não apenas o coração de Zaqueu, mas também muitos diante dele. Ele sabia que esse era um momento que poderia desencadear mudanças. A multidão, hesitante, passou a ouvir. Zaqueu viu os rostos dos que começavam a acreditar que havia esperança, e a sombra de descrença começou a se dissipar. Ele olhou para Jesus, que dentro dele era um portador de amor e compaixão que poderia alcançar a todos. O plano de redenção de Deus está prestes a se revelar! Exclamou Zaqueu, enviado a todos que escutavam. Ele está fazendo todas as coisas novas. Mas nas escuras reuniões, as discussões acirradas dos líderes religiosos traziam uma nova pergunta: como desmantelar a nova vida que renascia nas pessoas, desmantelando agora os planos de Deus? Assim, a tensão crescia. A cidade aguardava, a Páscoa se aproximava. O que mais estava por vir? As portas do templo se abriram, e o eco do plano divino permanecia na balança, enquanto a certeza do sacrifício e redenção aguardava ser revelada. Zaqueu tinha sua resposta em seu coração. O amor de Deus não se calaria, e a pergunta se repetia: até onde a graça de Deus pode ir? O grande desfecho estava perto, e a promessa se desenrolava.